E você também trabalhou no caso dos Richthofen, né? Que é um Sim. caso aí que virou... Até hoje, assim, existe uma... Não falo uma comoção, foi uma comoção na época, mas até hoje, quando a gente fala desse caso, é um caso que, tipo, parece que todo mundo conhece. Assim. Acho que não tem ninguém que não conheça os Richthofen aqui no Brasil, o caso da Suzane, né? E você lembra como é que foi naquela... Eu acho que você já contou isso milhões de vezes, né, Sal? É que assim, o Richthofen é um caso que marcou a sociedade, É. porque foi um caso de uma menina de classe média alta, estudada, viajada, uma família, vamos dizer, estruturada, né? Mas tinha um componente que eu acho que faltava, que é aquele componente emocional. Então eu acho que era muito pobre a relação emocional deles, tá? Mas você imaginar com uma menina que tem tudo pelo lado material, que todo mundo fala, ele queria ter dinheiro para isso, queria poder fazer isso. Ela era viajada, tinha tudo. Ela estudava, tinha. era poliglota, estudava numa faculdade chique em São Paulo, tinha seu carro, seria um carro popular top, né? Tipo assim, um Polo Turbo, Da uma época, coisa né? que era o Gol G3, né? Na época. Tinha uma mesada que na época se falava em torno de R$ 600. Se transportar R$ 600 para 20 e poucos anos depois, seria 10 mil, 12 mil de mesada. Uma grana de Entende? mesada. Imagina você uma estudante com 10 mil na conta todo mês de mesada, com tudo isso aí, quer dizer, era o sonho de 99% dos adolescentes. E aí ele comete um crime bárbaro desse, planejar a morte dos pais para poder viver um amor. Quando ela podia dar uma cozinhada nesse amor e se formar, ela ia ter um puta do emprego, ia poder viver esse amor, mas é aquela história do imediatismo, né? Vamos resolver isso agora, para que esperar? Então vamos para cima. Não, e a minha cabeça é o seguinte, eu penso assim, mas resolver, né? Tipo, eles o que será que eles pensaram, né? Vamos matar e vai ficar tudo bem, a gente vai conseguir viver. É que assim, quando você planeja um crime, você planeja o crime perfeito. Não vão me pegar. Nós vamos cometer o crime e nós vamos ficar ileso. Ninguém vai descobrir que somos nós. Tá perfeito, tudo esquematizado. Não tem como descobrirem que a gente... Não tem como descobrir. Então, para isso, nós vamos criar um álibi. A gente mata e vai para o motel. Aí eu peço a nota fiscal para comprovar que nós somos lá no motel. Eu brinco, né? Como toda menina faz. Quando vai para o motel, pede a nota fiscal. Né? Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Né? Aí a gente brinca que é a nota fiscal 001. Né? Mas então todo o planejamento que eles fizeram, cada coisa que eles mexiam dentro do imóvel, me comprovava que era gente de dentro. Que aquilo ali é uma simulação sem vergonha de um latrocínio. Que para eles planejaram a coisa mais perfeita do mundo. E para nós, se eles tivessem entrado lá, desse um tiro na cabeça de cada um e saísse sem mexer em nada, ia ser mais difícil. Entende? Mas do jeito que foi feito, ficou fácil. Os dois, na verdade, os dois, né? São os três que cometem o crime, né? A Suzane e os cravinhos, o Christian e o Daniel. Mas eles... Você falou uma coisa agora que é verdade, assim, né? Eram muito jovens, né? A Suzane acho que tinha 19, né? 18, alguma por coisa aí. assim. E você falou uma coisa que eu sempre me pergunto, assim, eu falo, cara, mas peraí. Como que eu tô aqui com um problema com os meus pais. Como que eu vou pensar que eu vou matar eles e eu vou ficar bem? Aí você falou uma coisa que é bem real, assim, né? Então quer dizer que a pessoa que planeja o crime, ela sempre fala, não, os outros crimes todos da história, todos foram pegos. Mas eu não serei. Acontece isso, né? Sim, tem a ideia do crime perfeito. Se fala assim, existe crime perfeito? Porque você não vai cometer planejar. Foi alguns meses sendo planejado. Você não vai planejar um crime onde você quer ser beneficiado e saber assim, não, vou ser preso. Dentro da cabecinha deles, eles praticaram o crime perfeito.
né? Mas... E você lembra como foi a noite que te ligaram lá e o que falaram? Então, o que acontece é, na época, a gente estava atendendo no local, em Parelheiros, né? Isso aí era 6h30 da manhã. 6h30 Aí da na manhã. volta, a gente estava voltando, e, pô, a equipe já estava quebrada, a noite inteira trabalhando. Passou a madrugada trabalhando. E aí até a gente chegou assim, não, olha, que ali na Água Espraiada, quem vem lá da Zona Sul, à esquerda tinha uma comunidade. A gente passa, se for na comunidade, a gente vai passar para outra equipe. Porque era 7h30, a outra equipe entrava às 8h. Ah, daqui a pouco. Entende? Passa pra eles. Porque já tinha mensagem. E não sei o que, quer dizer, 8h e pouco a equipe está saindo de lá, vai atrasar meia hora. Entende? Pra eles. Não ia dar problema. Só que quando a gente chega, dobra pro lado da comunidade, não bate a numeração, fomos pro outro lado. Quando chega ali nas casas bacanas, já tá a imprensa na porta. Já tava lá. Aí eu cheguei e disse, a gente não sai daqui antes do meio-dia. Eu saí de lá, eu saí às 5 da tarde. Meu Deus. Entende? Então foi, assim, talvez o caso mais demorado assim, que eu tenha pego foi esse aí. E aí, na hora que você entra na casa, então os corpos estão lá? Sim. Tem que fazer exame dos corpos. Do Manfred e a Marísia, né? É. Tanto é que queria mandar um polícia para filmar. Eu disse, não tem que filmar nada, sabe? Porque na época era máquina analógica. Então a quantidade de fotos que se tirava era muito menor. Sim. Né? Não era só digital hoje em dia que vai fazendo vários. A gente foi tirado 150, 170 fotos. Tá? Hoje, se fosse hoje com a máquina digital, seria entre 1.500 e 2.000 fotos. Né? Por baixo aí. Então, eu disse, normal, o cara deu um tiro na cabeça, tal. Quando eu vi que não era tiro, entende? Eu disse, para, só vou mexer depois que chegar a polícia que vai filmar. Entende? Porque eu já vi que aí ia dar abacaxi mesmo. Entende? Que estava simples, eu disse, agora ferrou. Não é tiro, mudou toda a situação. Mas essa informação do tiro já... Não, eu estava imaginando. Tá? Eu estava imaginando. Tá. Ninguém me falou que era tiro. Eu imaginei, porque o que acontece? Do lado do Manfred tinha uma arma de fogo. Tá. O que você imagina? Que ele viu alguém entrando na casa, guardava a arma no travesseiro, na mesinha de cabeceira. Não criado mudo, pega. Não se fala criado mudo. Não fala mais? Não, é mesa de cabeceira. Eu perguntei uma vez para um pessoal de criado mudo, falaram que isso daí era meio que uma fake news. Não. Existe mesmo. Existe, não se fala mais. Isso aí é um termo... Não é mesa de cabeceira, falam que é um termo racista, porque né? é racismo, porque antigamente tinha o escravo lá, que era o criado mudo. Cara, o escravo ficava lá abanando, não falava nada. Então, mas você sabe, isso é bom falar também, porque eu parei um tempo de falar criado mudo, e aí eu perguntei para uns amigos negros, falei, existe mesmo isso? Eles falaram, não, Daniel, não, é um móvel. Eu falei, sério? Aí eu perguntei, claro, eu perguntei para amigos, eu preciso perguntar para mais pessoas. Mas aí eu parei de falar, aí depois eu voltei a falar. Então não fala mais criado mudo. Não. Então quando você chega lá, os corpos estão lá e você vê os dois na cama, então. Sim, né? Vejo, analiso as lesões, mexo. Entende? Toda que a gente fazia, o exame perinecroscópico, o exame externo. Como é o nome? Perinecroscópico. Períneo seria externo. Né? E cópico, isso é o estudo, né? Olhar. Então a gente faz o exame perinecroscópico e depois vai para o médico legista, então fazer aquele... Faz também o exame externo e o exame interno, porque existe alguma relação, né, entre o externo e o interno, que é quem vai fazer o médico legista. E aí você falou agora há pouco que você vai com luva e tesoura. Então o seu trabalho botou a luva, viu os corpos lá, vai pegar, vai cortar uma roupa, vai... Sim, e analisar. aí você precisa de alguém para tirar foto, como é que tem é? que ter fotógrafo. Aí o fotógrafo tá junto com você sempre. Tá, sempre junto. Porque o que acontece? A fotografia fala muito, né? Você mesmo que vai descrever uma lesão, característica da lesão, você tira uma foto, tá mais do que falado, né, na foto. Tá explícito ali, né? Sim. E o corpo deles tava uma coisa bem brutal também, né? A morte foi principalmente bem violenta. a Marísia estava muito detonada, né? Que o Manfred tinha uma lesão na cabeça,
aqui, depois ele tinha uma lesão numa das costelas que quebrou. Aí pequenas lesões aqui na região da testa, da frontal. E agora a Marisa não. A Marisa, o Christian Destruiu. bateu com muita vontade. Ela tava, eu lembro, ela parece que tinha como que ela tava? Ela tava com toalha na boca também, tipo uma coisa Ela assim. tava com toalha na boca e um saco plástico de lixo, né? Cobrindo a cabeça dela, a cara dela. Que eu acho que as feições ficaram muito agressivas. Então, vamos dizer, a gente é acostumado. Agora, alguém que não é acostumado a estar vendo aquilo lá, ficou assim uma coisa muito chocante. Entende? Que eu falo, tava feio. Agora, para mim tá feio, para alguém que não é do meio, vamos botar, vai estar horripilante. Assustador. Eu já passei na frente da casa deles, ali no... É Brooklyn, né? Brooklyn... Em São Paulo, né? Ele foi o Zacarias de Góes. Tá. E eu lembro que eu passei ali e eu sempre fico imaginando essa coisa, porque, por exemplo, você trabalhou no caso, né, Salado? Então você tem na tua cabeça a imagem de como eles estavam lá na hora, né? Na hora que vocês chegam na casa e tudo. E quando a gente que é leigo, tá por fora e eu passei na frente da casa, eu sempre fico imaginando como que tava essa cena de crime. E tava uma coisa bárbara, então, né? Era o quarto deles. Não é que vamos dizer, foi tudo dentro do quarto, né? Do casal. O Daniel... Estavam os dois deitados na cama. O Daniel mata o Manfred. Manfred e o Christian e a Marise. E você contou que... E aí teve a reconstituição também, e aí eles participam. Teve a reprodução. A reconstituição hoje se fala, mudou os termos. Mudou o termo. Não é reconstituição. É reprodução simulada. Reprodução simulada, tá. Entende? Que se fez e onde teve que a gente fala que o Daniel amarelou, né? Que o polícia que estava representando o Manfred realmente tinha alguma semelhança com o Manfred, que era com barba, meio calvo, um cara comprido, alto. E quando ele foi fazer a representação, que ele bateu no Manfred, ele, é ele. Ele chegou a gritar assim? Gritar, tivemos que parar. Então ele meio que parece como... Ele voltou na cena. Entendi. Tipo, entrou num transe. Ele voltou a mente dele voltou pra cena e ele começou, é ele. E a gente para, não sei o que, reza. Tá? Teve isso de reza? Pra acalmar. Aí tivemos que trocar o polícia. Botamos outro policial pra fazer a vez do Manfred. Pra continuar. Mas o Daniel ali, ele voltou. Ele voltou na cena. No momento da... Como é o nome? Reprodução simulada. Reprodução simulada. Então, na hora da reprodução, a ideia era pra ele, né? Alguma coisa pra ele simular. Não tinha um taco de papelão. Né? Um quadrado de papelão, como se fosse o bastão que ele confeccionou. Né? Porque você não pode... Claro, imagina. Arriscar, tá na mão de um assassino, o cara surta ali. E isso pode dizer que foi um surto, assim? Ele surtou, na verdade. Ele surtou, ele saiu... Ele perdeu a compostura dele, né? Eu acho que aí tem um trabalho em termos de subconsciente, né? O subconsciente dele, que tem muitas vezes o subconsciente... Numa situação muito agressiva, o subconsciente pega a tua memória e confisca. Sim. Né? Então você não se lembra. Você fez coisa e você não se lembra. Tá? Não é que você está mentindo dizendo que não fez. Você realmente não se lembra. Teu subconsciente confiscou essa tua memória. Só que de repente deu aí, na hora que ele viu o polícia ali, deu start e aquela imagem do Manfred naquela hora voltou para ele. Meu Deus. Entende? Então ele é como se ele tivesse voltado, vendo o policial, ele falou, é ele, como se estivesse vendo realmente o Manfred ali naquela situação. Ele largou tudo. Parou, se afastou, sabe? Aí pega, dá água com açúcar, e não sei o que, se reza. E troca o polícia, se perdemos ali, sei lá, 20 minutos, meia hora, sei lá, porque a gente não fica controlando o tempo, mas foi mais ou menos isso aí. E aí, tanto é que parte da reprodução ele fez de mão dada com a minha chefe, que eu não conseguia ficar
Você sabe? Jura, Salada? Ficou de mão dada contra a sua chefe? O Daniel. O Daniel. Daniel Cravinhos, né? Depois viu que ele estava de apavorado naquele momento. Nossa, você falando assim, é curioso imaginar que um cara que matou outra pessoa com tanta crueldade, igual ele e o irmão, ficar com medo na hora da reprodução... Mas o que acontece? Era um polícia... Tudo bem que a polícia era semelhante. Semelhante não. Tinha semelhanças com o Manfred. Tá? Mas o que ele estava vendo naquela hora? E será que veio na cabeça dele, nos olhos dele, veio a cara do Manfred? E ele estava vendo realmente o Manfred naquele momento que ele começou a falar: é ele. O que realmente ele está vendo ali? Isso pra mim é muito filme de terror, assim, sabe? Aquela coisa, tipo, o cara vai fazer a reprodução, vem o Manfred mesmo na cabeça dele, você me matou, você vai me matar de novo, sabe assim? Entende? Mas eu digo assim, que ele viu? Ele viu polícia parecido ou ele viu o Manfred? Nunca saberemos. Chegaram a perguntar pra ele, não? O que você viu? O que aconteceu? Mas pelo jeito que ele estava falando, ele viu o Manfred. Entendi. Porque ele já tinha entrado no quarto, lá no dormitório. Entende? Na hora que ele estava fazendo, acho que representando as pancadas que ele deu no Manfred, quando ele estava fazendo, que ele para e vai lá, é ele, e aí ele para. Entende? Ele estava vendo polícia. Ele viu que era um polícia antes. Senão ele já tinha chegado, já ia surtar. Porque esse grito do é ele diz muito sobre o que ele tá vendo, Sim, né? exatamente. Então, assim, puta, como que é? Eu matei o cara, então na cabeça dele deu... Mas o pavor dele era a situação assim, ó. Ele sabia que tinha matado, sabia que fazia um tempo, sei lá, 2 semanas, 3 semanas. Já estavam enterrados. Já estava enterrado, tudo, e de repente ele vai estar lá e ele vê o cara de novo. Aí o cara antes parafuso. Surta mesmo. Entendeu? Grita, né? Então, pode ter visto, bem provável. Que ele viu a cara do Manfred no polícia. Eu trabalho muito nessa lada com uma parte... Esse podcast, ele começa com a ideia só de sobrenatural, de falar de fantasma, dessas coisas. Agora, hoje, claro, eu falo muito de crime também. Mas, quando se fala... Por que eu falei do filme de terror agora há pouco? Porque quando se fala de lugares onde uma pessoa morreu... Então, por exemplo, nessa cama foi onde o casal foi assassinado. Meio que essa cama, ela fica amaldiçoada. Sim. Ela fica como um ponto ali assombrado. Sim. Ou essa casa, ou esse quarto. Por isso que quando eu passo na frente da casa lá, eu fico sempre vem na minha cabeça, ó, foi aqui. Então, e vocês fizeram na própria cama, né? Não. Ela tinha descartado a cama, nós pegamos 2 camas de solteiro. Então não era a própria cama. Não era a cama mesmo, não era. Tá, não era. Mas era o quarto. Mas era o quarto. Entende? Mas a energia dele vibrava lá, né? Dos dois, imagina do casal, né? Eu digo assim, eu não falo nem ser mortos, eu falo serem abatidos de uma forma tão cruel, entende? O lado espiritual, acho que tinha energia deles ali total. Você falou em energia agora, que é um ponto que muita gente fala nessa questão quando tem morte, assim. Você acredita na questão energética, assim, de espíritos e tal? Olha... Não estou falando assim, você é o perito, mas o que acontece? Eu acho que tem a energia da vida. Tá? Um lado espiritual existe, tenho certeza que existe. Mas alguma coisa assim, ó. Quem sabe como funciona, tá dado de lá. Tá pra lá, né? Teria que voltar para falar como teria que voltar para estar falando, então quem vai não volta, então tá lá. Quando você entra na casa dos Richthofen, assim, claro, depois que eles já não vão mais lá para fazer a reprodução e tal, você sente alguma coisa energeticamente? Eu, particularmente, a gente sentia assim, um ambiente pesado. Entende? Tinha um colega assim que é mais, vamos botar assim, mais sensível, que ele sentia espiritualmente a presença do Manfred. Que estava lá junto com vocês na hora da reprodução. Um outro polícia lá. Entende? Ele falou assim, não, ele tá aqui. Sabe? Sim, Jura, Salada? Ele sentia?
Mas é uma questão de sensibilidade, né? De cada um. Da fé de cada um, né? Então eu senti assim o ambiente assim, meio carregado, sabe? Assim, você faz alguma coisa e você está cansado, você está, sabe? Então pegava no físico também, pega né? no físico. Imagino, porque hoje em dia acho que o pessoal compraram a casa, alguma Compraram, coisa assim, né? me falaram que compraram, né? Porque ninguém fala quem, eu comprei. Né? Me falaram que a casa passou muitos anos abandonada e foi vendida. Só isso que eu sei. Me falaram, né, também. É o que eu sei também, porque imagina a pessoa... Acho que pelo que eu vi, não é nem pessoas que moram lá, é uma empresa que comprou. Aí não sei também. Eu também não tenho certeza. Então tinha essa coisa, né? Imagino mesmo que devia ter uma coisa pesada lá dentro, assim. Porque de tudo que se sabe, estava na mídia, né? Vocês estavam lá naquele momento. A imprensa estava junto? Não, a imprensa, todo mundo lá de fora. Lá de fora. Ninguém dentro. Não participa. Não. Não, porque senão vira bagunça. Vira bagunça, porque você não. Você quer trabalhar, você tem que trocar ideia, porque a reprodução simulada não é simplesmente se fazer o que a pessoa está falando. Entende? Você tem que agregar. E se agregar, você tem que usar um pouco do lado psicológico. Então tem aquelas lembranças que estão no subconsciente. Aí você vai falando, vai conversando, vai puxando, e essas lembranças vão vindo à tona. De forma que a pessoa começa a dar detalhes do que aconteceu. Não é que eu falo assim, não é que eles estivessem mentindo ou não quisessem falar. Realmente o subconsciente aprisiona algumas lembranças. Porque eles então lembram. Você tem que fazer um trabalho psicológico para isso vir à tona. Então não é só a pessoa, eu fui daqui para lá. Tá, beleza, você foi daqui para lá. Tá, mas o que você estava pensando? O que você levava? O que você viu? Por que você foi para lá? Como é que você foi? Você foi caminhando? Você foi correndo? Foi com medo? Foi com atenção? Sabe? Então você começa a tentar puxar alguns detalhes de forma que as emoções da pessoa venham aflorando também. E também você tem que... É estranho falar isso, mas meio que deixar eles à vontade para eles começarem a soltar mais, né? Sim. Você tem que... Porque se você travar o cara, ele não fala nada. Não. Eu estava fazendo uma vez uma reprodução simulada. Todo um trabalho psicológico. Então eu falo assim, olha, quando está na reprodução, se alguém tiver fazer uma pergunta, me chama no canto, fala comigo, que eu vou esclarecer. Tá. Então não fala direto com o cara. Tá? Então o caso do cara que tinha matado a ex e o filho. Ele matou a ex e o filho dele ou dela? Dele. Dela com ele, dela né? Com ele. E aí tava indo e o cara cooperando, pá. Aí deu uma situação que, tipo assim, que ele levantou e tava sem roupa. Aí ele tinha falado, tipo assim, pra delegado que ele tava com roupa. Aí a delegada, mas você falou que tava com roupa? E não, você... Lá na hora? Na hora. E aí? O cara se fechou, não falou mais nada. Atrapalhou, né? Atrapalhou. Entendi. Entendeu? Então, porque você vem tendo por aí, e se quebra esse ritmo, você não volta.